O Observatório da Yerkes é um observatório astronômico em Williams Bay, no Wisconsin, operado pelo Departamento de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Chicago. O observatório, que se chama o local de nascimento da astrofísica moderna, foi fundado em 1897 pelo astrônomo George Hale e financiado pelo empresário Charles Yerkes. Representou uma mudança no pensamento sobre os observatórios, desde o seu simples e majestoso telescópio, até ao conceito moderno de equipamento de observação integrado com um espaço de laboratório para física e química. O observatório abriga um telescópio de refração de objetiva dupla de 40 polegadas de diâmetro, o maior já usado com sucesso para a astronomia. A montagem e o tubo para o telescópio de 100 cm foram exibidos na exposição de 1893 em Chicago antes de ser instalado no observatório. Vários telescópios menores são usados para fins educacionais. Pesquisas realizadas em Yerkes incluem trabalho no meio interestelar, formação de aglomerados globulares, astronomia infravermelha e objetos próximos da Terra. A Universidade de Chicago também mantém um centro de engenharia no observatório, dedicado a fazer e manter instrumentos científicos. Em 2012, os engenheiros completaram o trabalho na câmara de banda larga de alta resolução, parte do Observatório de Astronomia Infravermelha. Nos últimos anos, a pesquisa astronómica foi amplamente substituída por atividades de divulgação educacional e turismo astronómico. Em março de 2005, a Universidade de Chicago anunciou planos para vender o observatório e sua terra. Em 7 de junho de 2006, a universidade anunciou que venderia a instalação por $8 milhões, com a estipulação para preservar o observatório. Em vista da controvérsia pública em torno das propostas de desenvolvimento, a universidade suspendeu esses planos em janeiro de 2007. O Departamento de Astronomia e Astrofísica da universidade formou então um grupo de estudo, incluindo representantes da faculdade e do observatório e uma ampla gama de outros envolvidos para planear o funcionamento de um centro regional de educação científica no observatório. O grupo de estudo iniciou seu trabalho em fevereiro de 2007 e emitiu seu relatório final 30 de novembro de 2007. O relatório recomendou a criação de um plano de negócios formal para garantir a viabilidade financeira do Centro de Educação Científica proposto, estabelecendo a propriedade do centro proposto antes de iniciar planos para criá-lo e formar uma parceria entre a Universidade de Chicago e interesses locais para planear o centro. Também sugeriu que algumas parcelas do lago e do bosque poderiam ser vendidas para desenvolvimento residencial. Em 1895, os trabalhadores terminavam o maior refrator acromático que jamais seria criado, o telescópio Yerkes. George Hale, um astrônomo americano, convenceu o magnata de Chicago, Charles Yerkes, a financiar o telescópio. Yerkes era um malfeitor condenado com uma reputação de negócios desonestos, mas ele gostava da ideia de que seu nome fosse anexado a um famoso telescópio. Ele disse que pagaria o que fosse necessário, mas insistiu repetidamente que o telescópio tinha que ser o maior do mundo. Esta localização era considerada baixa, agora que os telescópios estavam sendo construídos nas montanhas para evitar alguns dos efeitos distorcidos da atmosfera terrestre. Mas as temperaturas na área podem chegar a menos 20 graus no inverno, suficientemente frio para que os céus sejam bastante claros. Hale também sentiu que os observatórios do topo da montanha eram propensos a tempestades,
o que poderia limitar a visualização. Para ele, a nova instalação representou a oportunidade de fazer observações de alta qualidade de seu alvo de observação preferido, o Sol. Ele inventou o espectro heliógrafo, o que lhe permitiu identificar os elementos do Sol usando a ciência da espectroscopia. Com este instrumento, ele provou que os flocos de hidrogênio, os remendos brilhantes ou escuros, vistos no disco solar eram vastas proeminências lançadas pela atividade nas camadas mais externas do Sol. Mas ele também estava apaixonado pela ideia de combinar a disciplina das ciências duras com as observações do céu e, ao fazê-lo, fez hierarquias entre as primeiras instalações para fazer astrofísica moderna. Este esforço pioneiro trouxe alguns astrônomos proeminentes para a porta de Hale. Hoje, além do refletor de 40 polegadas, a hierarquias tem dois telescópios refletores, um alcance de 24 polegadas e 40 polegadas. O observatório coloca um grande prémio na educação para seus visitantes. Ele mantém festas regulares e noites familiares para atrair todas as idades, e também tem programas disponíveis para astrônomos que se aproximam. Para os jovens cientistas fornece acampamentos de dia para estudantes de 5 aos 8 anos, e faz parte da rede escolar, que fornece acesso de telescópio a estudantes. A experiência está disponível para estudantes do ensino médio e para os professores que podem participar nos trabalhos. A educação é a base para o sucesso, e é um lugar maravilhoso para experimentar ciência e engenharia práticas, especialmente para a geração mais nova. O objetivo da equipe do observatório é garantir que essas oportunidades continuem ano após ano.